E voltamos com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Estávamos conversando sobre cultura de massa e como isso nos afeta. Sobre isso eu converso com a Daniela Jacobasco, que é linguista, e também com o Elton Rivas, que é jornalista aqui, professor dessas ciências todas da comunicação, além de diretor aqui da TV Câmara. A comunicação de massa, não, a indústria cultural, que eu estou falando de comunicação de massa, acabo falando, eu misturo a indústria cultural com comunicação de massa, que acho que acaba envolvendo tudo no mesmo pacote também, mas os produtos culturais que vão para as massas, quais as maiores consequências? É o consumo, como a gente já falou aqui, é a alienação. Quais são as maiores consequências desses produtos culturais que são feitos para a massa? E outra coisa, eu queria que a gente refletisse se a gente tem uma maneira de pensar que tudo que é cultura de massa é ruim. É ruim mesmo? Quais são os lados positivos da cultura de massa? Nossa, é um debate já secular, né, Elton? Tem um teórico que eu gosto muito, integrado, exato. Tem alguns teóricos que acreditam, ainda dizem nesses termos que então é o ópio do povo, né, é o pão e circo, então que toda essa indústria cultural estaria sendo montada justamente para você distrair as pessoas dos seus verdadeiros problemas, e enquanto elas ficam entretidas com aquilo, é como se a sociedade não tivesse mudanças. Então tudo que está bem estabelecido, status quo, fica ali preservado. Mas não é tão simples assim. Então, a partir dos estudos culturais, que é uma linha de estudos que vem lá da Inglaterra, e a gente não tinha não tem uma teoria muito original latino-americana, até que surge esse teórico que a gente lê bastante nas ciências da comunicação, que é o Jesus Martim Barbeiro. Ele vai trabalhar muito com essa questão, e ele vai fazer exatamente, ele cria um termo que eu acho muito interessante, que é o popular massivo, né? Então, tem muitos produtos que ele classifica como isso é do popular massivo. O que é exatamente isso, né? Então, toda essa valoração que se coloca nos programas, os produtos de massivos, como se eles tivessem baixa qualidade, como se eles fossem programas ruins, nada mais é, segundo Jesus Martim Barbeiro, uma crítica estrábica. Ela não está olhando direito, porque, segundo ele, lentamente, dentro da cultura popular, é que esse popular massivo, que a gente vê hoje nas televisões, que vê no rádio, que também se espalhou pela internet, ele vai sendo gestado, né? Então, não existe assim, existe um produto bom e ele foi para a televisão, é um livro que é bom, ele foi adaptado para a televisão, então agora isso ficou ruim, né? Não, a televisão trabalha com outra linguagem, ela trabalha com outra lógica. E ela foi sendo construída muito em cima dessas linguagens populares, do circo, por exemplo. Então ele vai mostrando como que ao longo dos séculos essa cultura popular e todos os seus produtos foram sendo moldados, né? E como isso e a cultura erudita, na verdade, a cultura popular sempre foi uma grande fonte de inspiração para a cultura erudita. Então, acho um equívoco, assim, pelo menos enquanto pesquisadora, eu posso enquanto pessoa, enquanto Daniela falar, eu gosto disso. Não, isso aqui eu não gosto, isso eu acho ruim. Não, isso para mim tem qualidade ou não. Não sei, é uma questão de gosto. E eu acho que gosto realmente não se discute. Cada um vai ter aí o seu repertório. Então, Jesus Martim Barbeiro fala muito das mediações que o Elton estava falando no bloco anterior, né? Então, quando eu vou interpretar um produto de massa, uma telenovela, um Big Brother, eu não vou aceitar tudo que está ali sendo dito. Isso vai depender do meu repertório cultural. Então, onde eu fui formada, dos valores que eu recebi da minha família, da minha igreja, da minha escola, das leituras que eu faço, dos amigos com quem e dos outros produtos culturais, que eu posso ter uma gama bastante diversa, né? Então, normalmente, essa discussão, ela acaba sendo levada por não é uma alienação, é o ópio do povo.
Claro que existem interesses comerciais, existem interesses políticos, eles vão fazer parte de todos os produtos, porque essa neutralidade, como o Elton bem colocou, é pura, ela é uma utopia, né? Não quer dizer que a gente não vá buscar, né? Talvez principalmente no jornalismo, não quer dizer que a gente não caminhe em direção a ela, mas chegar a ela é uma outra questão. Né? E eu acho que com relação aos produtos de entretenimento, é mais ou menos isso. Então, eu não sei, eu não posso julgar o gosto da pessoa. É qualidade, é muita qualidade técnica. Como é que a gente vai dizer que numa telenovela não tem qualidade técnica? Uma produção impecável, iluminação, maquiagem, figurino. Então é tudo cuidado nos mínimos detalhes, a casa das pessoas, os signos, né? Todos os objetos que estão na casa vão atribuir significado para a história daquela personagem, para a personalidade da personagem, né? Então, estudei bastante isso já, de olhar, é que a gente olha a telenovela como um produto fechado e esquece de separar. Quando a gente vai fazendo outra leitura desses produtos, a gente pode, talvez, falar assim, não, deixa eu ver, por que me emocionou essa cena? Aí eu vou olhar, tem uma luz mais baixa, tem um som que me leva para a emoção, tem um enquadramento que me faz chegar a me aproximar do sentimento daquela personagem, e isso vai me provocar aquela emoção. Em casa eu vou começar a chorar vendo novela, né? Isso não depende da cultura da pessoa, né? Então é toda uma técnica bastante elaborada, cuidada, é muita tecnologia. Eu acho um pouco contraditório dizer que não tem qualidade. Se é o que de melhor, tecnologicamente falando, a nossa sociedade pode oferecer hoje em dia, ou mesmo os filmes de Hollywood. Ah, mas em termos de conteúdo, bom, aí eu não sei, aí é aquilo que o Elton disse mesmo no bloco anterior, né? Cada um tem a sua capacidade de leitura. A leitura, ela não é dada só pelo produto. Alguém precisa fazer essa leitura, existe um sujeito fazendo essa leitura, né? E o sentido, ele não está só no texto ou só na cabeça do leitor, ele está num encontro entre esses dois. Então, os estudos de recepção, que é essa linha teórica que o Jesus Martim Barbeiro inaugura de maneira muito bem sucedida na América Latina, agora a gente pode falar que a gente tem uma teoria das ciências da comunicação que consegue olhar para a complexidade, porque cada sociedade tem uma história e problemas diversos, né? Então a gente consegue aí fazer estudos de recepção, chegar nas pessoas para tentar entender o que é que elas pensam daquilo tudo, né? E a leitura das pessoas nunca é rasa, nunca é rasa, né? Então existe, cada um vai usar aquilo para a sua vida como entende, como necessita, para enriquecer o seu próprio conhecimento e o seu próprio saber, né? Okay. Agora, eu sempre recomendo que as pessoas leiam, que as pessoas não fiquem só na televisão, não fiquem só no celular, que as pessoas leiam livros, que as pessoas conversem, que as pessoas façam visitas a museus. Isso tudo manter essa diversidade é muito importante. O ruim é quando a gente se limita a um repertório. E aí a pessoa, mas isso é uma decisão, acredito, bastante individual, né? Uhum. Eu acho que muitas coisas. Eu acho que essa homogeneização, né, essa padronização, ela sempre é ruim, né? Então você, como a Daniela bem lembrou, quanto mais repertório você tiver, quanto mais fontes você tiver para formar isso que você é, melhor vai ser a sua relação também com a chamada indústria cultural. Eles vão te propor alguma coisa, você tem elementos para analisar aquilo de uma forma, para aderir menos porque é moda ou porque está vendendo muito. Você tem mais opinião própria, eu acho que isso é importante. Isso passa pela educação também, né? A gente responsabiliza os meios de comunicação também por uma questão que é anterior a isso, é a educação básica, né? A gente vive num país que a gente vê isso muito crescente, a gente está tendo um empobrecimento da nossa capacidade de diálogo que é nítido e notório, né? É lógico, as redes sociais, a comunicação de massa colaboram de certa forma para isso. A gente pode dizer que sim, mas por outro lado também,
a gente vê vários grupos se apropriando dessa tecnologia de comunicação e produzindo conteúdos próprios, né? Tem muita gente hoje produzindo informação que vai na contramão daquilo que você vai ver num Jornal Nacional da vida. Você tem emissoras de TV públicas, como essa que a gente está aqui agora, né? Então é meio óbvio que eu não sou um apocalíptico dos meios de comunicação, até porque escolhi trabalhar numa emissora de TV pública, porque acredito que o veículo televisão é um veículo de massa, que pode ser, né, atingir um número grande de pessoas, e que o conteúdo que a gente pode produzir aqui tem o seu valor, né? Então, em relação às tecnologias, eu acho que elas estão aí, elas vão ter a utilização de acordo, né, com seus interesses, mas que é uma disputa que vem sendo feita. Você tem grupos, comunidades que estão usando, povos indígenas que estão usando e produzindo seus conteúdos. Tem cinema, no próprio Netflix você vai encontrar cinema da Islândia, você vai encontrar... Então, assim, existe uma diversidade, sim, né? O que falta, às vezes, pra gente é um elemento ali para poder buscar isso, para sair fora daquele conteúdo massificado. Tem muita informação hoje em dia, né, na sociedade, muita informação, e às vezes a gente não tem tanto conhecimento. Essa informação não necessariamente está gerando um conhecimento. Mas isso não sei se é culpa da cultura de massa apenas, né? Eu acho que ela colabora, mas do mesmo jeito que ela colabora, ela também te dá ferramentas para que você se aproprie desses elementos tecnológicos e produza o seu conteúdo, que vá na contramão dela mesmo. Exato. Vocês são professores, vocês são pensadores e lidam com esse tema de indústria cultural. Como desenvolver esse pensamento crítico, essa peneira, como saber olhar e falar assim, não, peraí, né, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui está me levando a votar, de repente, pode até influenciar minhas decisões políticas, isso aqui está me levando a consumir mais, não, isso daqui eu não vou aceitar para mim. Como desenvolver esse pensamento crítico na sociedade, nos seus alunos, de maneira geral, o que a gente pode fazer? A gente tem que entender como que é a constituição do sujeito, né? A pessoa precisa tomar consciência de quem ela é na sociedade, que mundo ela vive, e quais são as referências que ela tem, se ela quer manter ou não aquelas referências, porque a gente vai... Antes era mais simples, a gente ia crescendo no seio familiar, ia para a escola, ia para o clube, ia para a igreja, então era alguma coisa mais, até fisicamente, alguma coisa mais limitada, né? E hoje em dia, com os meios de comunicação, sobretudo com a internet, isso sai um pouco do controle, né? Eu posso ter um cidadão hoje, ele nem vê nada da nossa programação aberta, ele pode assistir só pela internet seriados que se passam num mundo paralelo, né? Uhum. Então, mas de alguma maneira aquilo vai se comunicar com o mundo dele, né? Então a gente precisa, primeiro, fazer o sujeito refletir sobre a sua própria cultura. Qual é o mundo que ele participa e como é que ele quer, então, dialogar e participar com esse mundo. Aí, cada professor vai ter o seu instrumental da sua área. Então, eu falo muito que eu sou linguista, né? Porque eu estudei letras, linguística, português. E depois que eu fui para a escola de comunicação estudar telenovela, no mestrado e no doutorado. Então, eu sou, dentro desse campo maior dos estudos da comunicação, eu faço o diálogo, a interface com os estudos da linguagem. Então, por meio da leitura de textos, por meio da análise de telenovelas, por exemplo, em sala de aula, é possível trazer essa consciência para o aluno, né? Agora, cada professor, então um professor mais ligado à sociologia vai ter o referencial dele, mas de alguma maneira todas as ciências humanas vão trabalhar um pouco com esse conceito de subjetividade, né? Quem é o sujeito no mundo, como ele atua? E aí eu acho que nós temos a favor a cybercultura hoje, coloca as pessoas numa situação delas serem cada vez mais ativas nesse processo, né? Antigamente era fácil, você ligava a TV, quando muito seu maior atividade era mudar o canal, era a maior atividade que você tinha. E hoje não, hoje você tem inúmeras possibilidades. E a TV está dentro da internet, eu nem preciso mais ter uma televisão, posso assistir televisão dentro do computador ou do celular, enfim. Então, agora a gente está, por uma questão social do nosso tempo, histórica, né? A gente está sendo levado a ser cada vez mais ativo nessa busca desse conhecimento, na construção desse conhecimento.
É claro que a escola aí vai ter o papel fundamental. E aí é o grande debate que eu acredito que o Brasil precisa fazer. Que educação nós queremos para o país, né? Porque, de alguma maneira, é ainda a instituição que se coloca como o maior referencial para a construção do conhecimento. Então, eu acho que ela precisa ganhar força, né? Eu acho interessante quando, por exemplo, a gente está lidando com um aluno, o aluno chega com uma referência que às vezes o teu gosto, né? A gente tem essa coisa, você vai na casa de alguém e vê o que a pessoa escuta, e se ela escuta mais ou menos o que você escuta, você fala, nossa, como você tem bom gosto. Isso não significa que ela tem bom gosto, significa que ela tem um gosto parecido com o seu né? Então, gosto é uma coisa, né? Mas o que a gente tenta é perceber qual que é a referência, o que aquilo significa para a pessoa. Porque às vezes a gente está consumindo alguma coisa que pode parecer... Eu vou dar um exemplo, funk ostentação, né? Ah, isso é ruim e tal. Mas ali você tem uma pessoa falando de marcas, tem uma pessoa falando de sociedade de consumo, de poder ter as coisas e tal. Isso é muito significativo, se a gente pensar o que é a juventude hoje, se a gente voltar a pensar no tal do rolezinho, que ia para um shopping, não ia para uma praça pública, que, né, o espaço hoje de encontro é o espaço privado, né? Você se faz sujeito de acordo com a sua capacidade de consumir, né? Tem até o Canclini, acho que tem consumidores e cidadãos, ele fala, você é muito mais cidadão pelo consumo do que pelos seus direitos, né? Você tem dúvida? Experimenta ligar no 0800 de uma empresa e procurar o 0800 de um órgão público, ver quem que vai te dar uma resposta mais rápida, né? Tuita lá e marca uma empresa. Então, assim, essa questão do consumo é uma questão da cidadania hoje. E aí vem um funk, ostentação, a gente acha que aquilo veio de outro planeta. Não, ele está claro ali, olha só, é o discurso do jovem, da visibilidade social. Você é alguém quando você consome, quando você tem um carro, quando você usa tal marca, né? Até as marcas nem gostam de ser associadas ao funk e à ostentação. Mas então, se a gente não entender isso, né, a gente vai ficar batendo cabeça, vai ficar reproduzindo uma discussão do início do século XX, que era sobre alta e baixa cultura. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa também fazer com que o aluno e com as pessoas que estão consumindo reflitam sobre aquilo que está consumindo, né? Por que eu gosto disso? Onde é que está? Qual é o discurso que tem por trás disso? Como é que eu me vejo dentro da sociedade? E aí, a partir daí, a gente vai conseguir levar para outras referências, para outras compreensões. Olha, tem um sujeito aqui chamado Belchior, ele falava disso aqui numa música dos anos 70. Precisa gostar, mas você precisa ter aquilo como referência, precisa ter uma base grande de referências, de informações para você escolher aquilo que você gosta. Precisa ter tranquilidade, inclusive, de defender aquilo que você gosta. Mas aí a gente não fica fechado só nesse mundo acadêmico? Como que eu vou fazer as pessoas refletirem? Só quem está estudando, de repente, comunicação, vai poder ter esse filtro. Quem não está estudando? Você é um diretor de TV, Elton. Como que a gente pode fazer as pessoas refletirem nesse assunto? Não sei, como linguista, como que as pessoas, além dos alunos, poderiam refletir nesse assunto de que nós estamos engolindo produtos culturais para consumir ou para nos alienarmos? É difícil, porque também esse uso existe de ambas as partes. Às vezes também para o receptor é cômodo ele aceitar aquela versão do jornal, porque é complicado entender a realidade hoje, é o mundo fast, né? O fast food, o fast news. Isso, exato. Eu não vou julgar esse cidadão, que ele está cansado, ele chegou do trabalho cansado, às vezes ele trabalha o dia inteiro, depois ele estuda à noite. Às vezes na sala de aula é difícil, mas eu acho que é muito isso que eu estou falando. A gente tem que apresentar outras referências, novas referências. E também não impor, ou mesmo a escola, a educação, que escola queremos, mas a escola também ela vai fazer o contrário, não, o funk é ruim, tira isso da cabeça, põe isso aqui na sua cabeça. Também não, aí é que tá, como a escola não consegue impor o seu gosto, tudo bem que a indústria cultural ela é muito mais sedutora, né? Mas também não é tão direta assim a relação, beba o refrigerante e você vai lá, então você bebe. Não é direta assim a relação, essa manipulação, achar que existe uma manipulação é muito simplista, né? É claro que existem interesses, existem formas de seduzir, formas de persuadir as pessoas, mas as pessoas não são cabeças vazias e você consegue colocar e tirar exatamente. Não é simples assim. E a gente vê todo um debate político acontecendo no Brasil aí há anos, a gente vê justamente isso. A imprensa vai para um lado, a opinião pública
pública vai para outro, então é opinião pública ou é opinião publicada? Então, a gente começa, isso daí ultrapassa a questão do entretenimento, ela vai para a questão da informação. Então, acho que, sobretudo, esse debate da escola é importante, porque a escola tem que ensinar isso. Como é que o sujeito vai ser ativo? Então, a gente está num país que passou super de cultura oral, que passou, a gente ainda tem não lembro agora de cabeça o dado, mas a gente ainda tem um número de um analfabetismo bastante alto, né? E aí você vem com uma cultura digital, então vai se criando abismo entre as classes, mas também não é assim, porque o gosto não está exatamente relacionado com a classe social. Então, tudo hoje é mais difícil de medir, de pesquisar, de mensurar, né? A gente precisa aprender a construir o conhecimento, e é nisso que a escola vai entrar, dar outros referenciais, que são aqueles referenciais que a gente considera de qualidade. É claro, não vou falar para você que eu não vou querer dar Guimarães Rosa para o meu aluno, ou João Cabral de Melo Neto, claro, Ariano Suassuna, né? E Ariano Suassuna, nossa, o quanto são autores que bebem diretamente na cultura popular, né? Então é uma forma de você fazer um diálogo. Agora, eu não posso olhar para esse jovem que gosta do funk ostentação e falar para ele, isso que você ouve é lixo, ele já não vai me respeitar, percebe? Não, eu tenho que parar e ouvi-lo. Por que aquilo faz sentido para ele? Eu tenho que deixar meu gosto de lado, então é isso que é difícil para as pessoas. É deixar o seu gosto de lado. Então, o que o Elton disse, né? A gente vai na casa da pessoa, ela tem lá o que eu acho bonito. Nossa, como você tem bom gosto. É exatamente isso, né? Aí vou na casa da pessoa, é feio. Ai, pessoa de mau gosto, né? Pessoa brega, não sei. Começa a criar ali uma imagem negativa ou positiva da pessoa de acordo com o que eu estou simpatizando ou antipatizando. Mas aí são questões, realmente, sim, as pessoas precisam abrir a cabeça. E é muito dinâmico, né? É a pesquisa, a escola, esse pensamento científico, ele não é nada tão complicado assim. Ele já está entrando na escola e ele precisa entrar cada vez mais. A escola precisa ajudar as pessoas a construírem o seu conhecimento, fazerem suas trilhas. E o que vai acontecer é isso, é muita diversidade. É uma pessoa que ao mesmo tempo gosta de ir para Nova York para visitar os museus, mas ela ouve Pablo Vittar. Ótimo, né? E aí, como dizia o grande Vando, né, um músico popular brasileiro, ele dizia que o cult de hoje é o brega do amanhã. Gente, você quer falar mais alguma coisa, Elton? É isso aí. A gente vai encerrar o nosso papo aqui. A gente teria muito mais para falar, principalmente sobre as novelas. Está todo mundo interessado em falar sobre novela, mas vai ter que ficar para um próximo dia. TV Câmara Entrevista. E encerramos por aqui a nossa conversa. Obrigada, Dani. Agradeço demais o convite. Obrigada pela sua presença, Elton. Para você rever esse programa, é só acessar a nossa página no YouTube, em youtube.com/TV Câmara Jacareí. E não se esqueça também de curtir e compartilhar aquilo que você achou interessante no Facebook da TV Câmara Jacareí, em facebook.com/TV Câmara Jacareí. Veja as fotos desse programa no Instagram da Câmara Municipal. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Continue com a programação da nossa TV, a TV Câmara Jacareí, TV pública da cidade.